Na Idade Média, nascer mulher era um risco, mas nascer mulher com fé era uma sentença. Aquelas que viam algo além do que os olhos permitiam eram temidas. As que ousavam falar em nome de Deus eram julgadas como se falassem com o diabo. E foi nesse tempo que surgiu Helena de Tournai, uma jovem de olhos claros e voz calma, que acreditava ouvir o que o mundo não queria escutar. Nascida em um pequeno vilarejo do norte da França, por volta de 1312, Helena cresceu entre as paredes de pedra de uma igreja fria e o cheiro de incenso que nunca apagava. Seu pai, um soldado que havia voltado da guerra com mais cicatrizes do que lembranças, a deixou aos cuidados das freiras de Saint-Denis, quando ela tinha apenas 9 anos. Ele dizia que as mãos de Helena tremiam quando o sino tocava, como se o som chamasse algo dentro dela. A menina cresceu em silêncio, passava horas ajoelhada diante das imagens de santos, observando cada rachadura nas esculturas, como se tentasse entender o que havia por trás da madeira pintada. Aos 12 anos, ela começou a ter visões. Diziam que certa noite foi encontrada caída ao pé do altar, com os olhos abertos e fixos na chama de uma vela. Quando despertou, murmurou algo que ninguém compreendeu. O padre da paróquia acreditou que fosse uma crise, mas uma das freiras mais antigas, irmã Marguerite, jurou ter ouvido Helena repetir o nome de Deus ao contrário. A notícia se espalhou entre as celas do convento e depois pelas ruas do vilarejo. As pessoas começaram a evitá-la. Alguns diziam que ela tinha o dom da profecia, outros que trazia o mal dentro de si. Mas Helena não falava. Apenas escrevia. Em pedaços de pergaminho roubados, ela descrevia o que via quando dormia. Cidades em chamas, monges sem rosto, sangue escorrendo de crucifixos e uma voz que a chamava pelo nome. Suas visões começaram a preocupar o pároco, que a enviou para um mosteiro mais afastado, sob os cuidados de um confessor rigoroso chamado Padre Antoine. Antoine era um homem de fé dura. Acreditava que o corpo da mulher era uma armadilha para o espírito e que o sofrimento purificava a alma. Ordenou que Helena dormisse sobre tábuas e jejuasse durante dias, mas quanto mais tentava calá-la, mais ela sonhava. Às vezes, era acordada gritando nomes de pessoas que morreriam dias depois. Outras vezes, chorava dizendo que via anjos queimando em silêncio. O confessor começou a registrar tudo, achando que poderia usar aquelas palavras como prova de santidade. Mas as autoridades eclesiásticas pensavam diferente. Naquela época, o milagre e a heresia eram separados por uma linha invisível. Bastava um sussurro para que um dom se tornasse um crime. Quando Helena previu a morte de um bispo importante, o Vaticano enviou observadores para interrogá-la. Eles chegaram vestidos de preto, com anéis pesados e olhos frios. Interrogaram-na por 3 dias. Perguntaram quem falava com ela nas visões. Helena respondeu apenas: aquele que nunca se mostra. Para homens acostumados a controlar a fé, essa frase foi perigosa demais. No 4º dia, ela foi levada para uma cela de pedra, sem janelas, com um crucifixo e um pedaço de pão duro. Passou semanas ali. As freiras ouviam seus cânticos à noite, um murmúrio em latim que ninguém reconhecia. Alguns diziam que eram hinos antigos, proibidos há séculos. Outros juravam que eram apenas gemidos. Quando finalmente foi levada diante dos inquisidores, parecia mais fraca, mas seus olhos estavam acesos. O inquisidor principal, um homem chamado Belard, perguntou se ela acreditava ter sido escolhida por Deus. Helena respondeu: não fui eu quem escolheu ouvir. Foi ele quem nunca mais quis calar. Aquela resposta ecoou no salão. Houve silêncio. Um escriba registrou cada palavra, temendo que aquilo fosse o testemunho de uma santa ou a confissão de uma bruxa. Belard pediu que ela descrevesse suas visões. Helena falou de fogo caindo sobre igrejas, de monges implorando perdão e de uma criança vestida de ouro que chorava sangue. O inquisidor
Perguntou o que significava aquilo. Ela disse que era o que estava por vir, um castigo não sobre o povo, mas sobre os que fingiam servir a Deus. Belard se levantou furioso. Acusou-a de falar contra a igreja. Disse que a humildade havia deixado seu coração e que o demônio usava sua língua para enganar os fiéis. Helena apenas sorriu. Foi condenada à penitência pública e reclusão. Passaria os próximos 5 anos em silêncio, servindo na cozinha do convento e copiando textos sagrados sob vigilância. Mas o que parecia um castigo tornou-se o início de algo ainda maior. Enquanto copiava manuscritos, Helena começou a incluir nas margens das páginas pequenos trechos que pareciam orações, mas escondiam mensagens cifradas. Eram advertências, fragmentos de visões e confissões de fé que ninguém havia pedido. Numa delas, escreveu: "Quando o fogo tocar o altar, o mundo ouvirá a voz que eles tentaram calar." Essas anotações foram descobertas apenas séculos depois, mas na época ninguém suspeitava. Até que, numa manhã de inverno, um raio caiu sobre a torre do convento. O sino despencou e destruiu parte da capela. Helena sobreviveu, mas saiu com as mãos queimadas. Quando a encontraram, ela segurava um pedaço de pergaminho que resistira ao fogo. Nele havia apenas uma frase: "Ele está voltando, mas não para os santos." A notícia se espalhou por toda a região. O povo acreditava que ela havia sido marcada por Deus, a igreja, que tinha sido um acidente. Belard, o inquisidor, voltou pessoalmente para investigar. Quando viu o pergaminho, mandou queimá-lo diante dela. Helena assistiu sem dizer uma palavra. Depois, olhou para ele e disse: "Você pode apagar o papel, mas não o fogo." Aquelas palavras seriam lembradas por séculos, mesmo depois que seu nome foi apagado dos registros. Com o tempo, começaram a surgir relatos de pessoas que afirmavam vê-la rezando em lugares diferentes ao mesmo tempo. Alguns diziam que ela aparecia nos sonhos, avisando sobre guerras e pragas. Outros juravam ter sentido cheiro de incenso queimado ao ouvir seu nome. A igreja tentou silenciar o mito, chamando tudo de superstição. Mas no fundo, sabiam que haviam criado algo que não podiam controlar. Porque toda vez que uma mulher ousava falar de fé com sua própria voz, o nome de Helena voltava a ser sussurrado nos corredores escuros dos mosteiros. E assim, o que começou como uma menina ajoelhada diante de uma vela, tornou-se um símbolo de algo que a história tentou esconder. A voz de quem acreditou demais. Com o passar dos anos, o nome de Helena se tornou um segredo proibido. As freiras mais jovens eram advertidas a não falar sobre ela, mas quase todas sabiam a história. Havia quem acreditasse que ela havia sido levada para Roma, julgada em segredo e morta. Outros diziam que fugira do convento na noite em que o sino caiu e que vivia escondida em florestas, pregando para camponeses. A verdade, no entanto, dormia sob a poeira de arquivos que ninguém ousava abrir. E foi ali, entre os registros apagados, que o eco da sua voz continuava a respirar. Helena havia sido transferida para um mosteiro isolado nos Alpes, um lugar onde o frio e o silêncio eram usados como penitência. Ali, ninguém fazia perguntas. O ar era cortante e as paredes transpiravam umidade. O convento era conhecido como Santa Cora, dedicado a uma mártir esquecida. Era o refúgio dos que a igreja preferia manter invisíveis. Freiras com dúvidas, monges que viram o que não deviam, visionários cansados de ser ouvidos. E entre eles, Helena foi recebida como uma lembrança incômoda. Durante o primeiro inverno, ela ficou em silêncio absoluto. Passava as noites sentada diante de uma janela, observando a neve cair sobre o cemitério do convento. Diziam que orava sem mover os lábios. Às vezes, escrevia em tábuas de madeira frases que depois queimava. O confessor local, irmão Mathieu, era um homem simples e curioso.
Certa vez, perguntou a ela por que escrevia se depois destruiria tudo. Helena respondeu: porque Deus não precisa que ninguém leia, apenas que se lembrem de tentar. Mathieu ficou em silêncio. Desde aquele dia, começou a guardar as cinzas das tábuas queimadas em um pequeno pote de barro, sem saber por quê. Com o tempo, ela voltou a falar, mas suas palavras vinham carregadas de um peso antigo. Contava histórias de cidades que ainda não existiam, descrevia máquinas de ferro e luzes que não eram do fogo. Falava de uma era em que a fé seria vendida em troca de poder. Muitos a ouviam escondidos, como quem ouve um segredo perigoso. Outros a denunciavam. O prior do convento acreditava que ela havia sido enviada ali como teste, para ver até onde a fé resistia antes de se quebrar. Numa madrugada de fevereiro, uma freira bateu à porta do prior, dizendo que Helena estava em êxtase na capela. Quando chegaram, encontraram-na ajoelhada diante do altar, o rosto iluminado pela luz da lua. Ela dizia que via anjos de ferro sobrevoando o mundo e uma multidão ajoelhada diante de espelhos. Ninguém entendeu o que aquilo significava, mas o prior ficou perturbado. Mandou isolá-la novamente, dizendo que suas palavras traziam inquietação. Helena apenas disse: a verdade sempre incomoda primeiro os que a escondem. Os anos seguintes foram marcados por silêncio e vigilância. Helena trabalhava no jardim do convento, cultivando ervas medicinais. As freiras que adoeciam procuravam suas mãos, e mesmo os mais céticos admitiam que ela curava mais com o olhar do que com os remédios. Certa vez, uma noviça com febre alta foi deixada aos seus cuidados. Pela manhã, estava curada. Quando perguntaram a Helena o que havia feito, ela respondeu: eu apenas pedi que o corpo lembrasse quem o criou. A notícia chegou ao prior, que proibiu novas curas, mas as pessoas continuaram indo até ela em segredo. O Vaticano, mais uma vez, ouviu rumores. Relatórios começaram a circular descrevendo uma mulher chamada Helena, dita santa pelos aldeões. Um novo inquisidor foi enviado, desta vez um homem jovem, educado e aparentemente piedoso. Chamava-se Claude Virel. Chegou ao convento com aparência humilde, mas com ordens diretas para observá-la e, se necessário, eliminá-la discretamente. O encontro entre eles mudou o destino de ambos. Claude esperava encontrar uma fanática delirante, mas diante dele havia uma mulher de rosto sereno e olhar que atravessava. Conversaram longamente. Ela falava de Deus como quem fala de um velho amigo. Ele tentava confrontá-la com citações bíblicas, mas suas respostas não cabiam em nenhum livro. Num dos diálogos, perguntou o que ela pensava da igreja. Helena respondeu: a igreja é uma casa construída sobre fé, mas esquecida de que o amor é o chão. Claude ficou em silêncio. Naquela noite, não conseguiu dormir. Durante semanas, ele a interrogou sob o disfarce de confissão. Helena nunca se contradizia. Falava com a calma de quem não tem mais medo de morrer. Certa vez, ele perguntou se ela acreditava ser santa. Ela sorriu levemente e disse: se a santidade é suportar o ódio dos homens e continuar amando, então talvez todos sejamos santos sem saber. Claude começou a duvidar das próprias ordens. Escreveu relatórios neutros, evitando mencionar qualquer heresia. Mas um dia, um dos monges descobriu seus registros e enviou cópias para Roma. Em poucas semanas, chegaram novas instruções. Helena deveria ser levada a julgamento formal. Claude tentou resistir, mas foi substituído. Um inquisidor mais velho e implacável tomou o controle. O processo seria realizado dentro do próprio convento, em segredo, para evitar escândalo. Helena foi informada ao amanhecer. Disse apenas: a fé que precisa de silêncio para sobreviver já está morta. O julgamento durou 3 dias. Não havia defesa. As acusações eram vagas: visões heréticas, curas não autorizadas, blasfêmia indireta. Testemunhas foram chamadas.
Freiras assustadas, monges inseguros, pessoas que mal sabiam o que haviam visto. Helena não se defendeu. Limitou-se a dizer que falava o que via e que não pedia para ser ouvida. No último dia, o inquisidor perguntou se ela se arrependia. Helena olhou para ele e respondeu: "Não se pode apagar o que foi mostrado, só fechar os olhos." Foi condenada à morte por fogo, a sentença reservada àqueles cuja fé parecia forte demais para caber dentro das paredes da igreja. Claude assistiu ao julgamento em silêncio. Quando ouviu a sentença, desabou. Tentou interceder, implorou ao superior que reconsiderasse, mas recebeu apenas a ordem de supervisionar a execução. Nos registros da época, há uma nota escrita com caligrafia tremida. O olhar dela era mais luminoso que as chamas. A execução foi marcada para o primeiro domingo da Quaresma. Camponeses vieram de vilas próximas. Queriam ver a mulher que dizia falar com Deus. O ar estava frio e o vento trazia cheiro de madeira úmida. O inquisidor leu a sentença em voz alta. Helena estava de pé, vestida com uma túnica simples, as mãos amarradas. Não gritou, não chorou. Apenas pediu que deixassem uma vela acesa no altar do convento. Claude se aproximou, fingindo ajustar as cordas. Sussurrou em seu ouvido: "Perdoe-me." Ela respondeu: "Você já foi perdoado antes de pedir." Quando o fogo foi aceso, o silêncio tomou a praça. Alguns afirmaram que o vento mudou de direção. Outros disseram ter ouvido um cântico que vinha do alto, um som que não era humano nem terrestre. O inquisidor principal mandou abafar as chamas, mas o fogo subiu como se alimentado pelo próprio ar. Claude caiu de joelhos. Quando a fumaça se dissipou, o corpo de Helena não estava mais lá. Apenas as cordas queimadas e um punhado de cinzas espalhadas. Os monges registraram o ocorrido como milagre, a igreja como ilusão coletiva. O povo, porém, começou a chamar aquele dia de o domingo em que Deus desceu e levou uma das suas. Após o dia da execução, o convento de Santa Cora nunca mais foi o mesmo. O cheiro de fumaça ficou preso nas pedras por anos, e as freiras juravam sentir o ar aquecer toda vez que rezavam diante do altar. O prior mandou apagar todas as menções ao nome de Helena, queimou seus escritos e proibiu que alguém falasse dela em voz alta. Mas era tarde demais. A história já havia escapado. As aldeias próximas começaram a falar de uma mulher que desapareceu entre as chamas e cujo rosto aparecia nas vidraças das igrejas ao amanhecer. Diziam que ela surgia quando o sino tocava e o vento soprava do leste. Claude abandonou o hábito dias depois. Ninguém o viu partir. Apenas um frasco com cinzas foi encontrado sobre o altar, junto de uma carta endereçada àquele que ainda crê. Nela, ele escrevia: "Se Deus se esconde nas palavras dos santos, talvez o fogo seja apenas o modo que ele encontrou de nos mostrar o que não podemos apagar." Depois disso, seu nome desaparece dos registros, assim como o de Helena. Mas as histórias sobreviveram. Anos mais tarde, durante uma peste que devastou a região, o convento foi transformado em abrigo. As freiras que cuidavam dos doentes começaram a relatar algo estranho. Uma mulher com véu branco aparecia durante a noite, tocava os enfermos e desaparecia antes que alguém a reconhecesse. Nenhum dos que foram tocados por ela morreu. O prior novo, temendo idolatria, mandou trancar a capela e proibiu qualquer referência a aparições. No entanto, as pessoas começaram a deixar velas e flores diante da porta. Uma das freiras, antes de morrer, escreveu num pedaço de tecido: "Ela voltou, mas não para ser venerada. Voltou para cumprir o que foi prometido." O Vaticano enviou emissários para investigar. Encontraram apenas o convento coberto pela névoa, freiras exaustas e um altar queimado que insistia em acender sozinho. Concluíram que se tratava de lendas camponesas e recomendaram silêncio.
Mas um dos emissários, ao vasculhar o arquivo do mosteiro, encontrou um pote de barro com cinzas antigas e um pequeno fragmento de madeira gravado com símbolos. Ao tocá-lo, disse ter sentido um calor atravessar o corpo. Guardou o objeto e levou-o para Roma, onde desapareceu sem deixar rastros. Nas décadas seguintes, o nome de Helena se transformou em murmúrio. Alguns cronistas a mencionaram como mártir anônima. Outros a chamaram de santa não reconhecida. Um manuscrito do século XV, descoberto em Veneza, trazia uma passagem enigmática. E quando o fogo falar de novo, o nome dela será ouvido até pelos que a negaram. Ninguém sabia ao certo de quem o texto falava, mas as iniciais HDT apareciam no rodapé. Helena de Tournai. No século XVI, um jovem estudioso de teologia chamado Gaspar de Rovigo encontrou esse manuscrito e decidiu investigar. Viajou até o antigo convento de Santa Cora, que já estava em ruínas. Entre pedras e musgo, encontrou o que parecia ser uma lápide sem nome. Sobre ela, gravado de maneira quase invisível, estava o desenho de uma chama envolta por uma coroa. Gaspar copiou o símbolo e o levou para sua biblioteca. Descobriu que o mesmo sinal aparecia em documentos secretos do Vaticano, sempre associado a casos de milagres controversos, eventos que a Igreja preferia não reconhecer publicamente. Gaspar passou anos pesquisando e reuniu fragmentos de relatos, cartas e confissões. Criou um arquivo que chamou de As Santas Apagadas. O nome de Helena estava no centro. Segundo seus estudos, várias mulheres entre os séculos XIII e XV tiveram histórias semelhantes, visões, curas, perseguição e desaparecimento, todas condenadas pela Inquisição. Ele acreditava que Helena havia sido o primeiro desses casos e que, de alguma forma, sua história inspirara outras a resistirem. Em 1573, Gaspar escreveu uma carta ao cardeal Vignola, pedindo permissão para publicar suas descobertas. Nunca recebeu resposta. Meses depois, sua casa foi incendiada. Os manuscritos se perderam quase todos, mas um vizinho relatou que, no meio das chamas, viu uma mulher com véu branco atravessando o corredor. O fogo cessou subitamente e o corpo de Gaspar foi encontrado ajoelhado diante da lareira, com o mesmo símbolo da chama e da coroa gravado na madeira. O Vaticano novamente negou qualquer envolvimento, mas um rumor começou a circular entre os monges. Diziam que o símbolo representava as Santas do Silêncio, mulheres que falaram com Deus e foram apagadas para proteger a ordem da fé. Helena seria a primeira delas, e seu retorno o prenúncio de que algo estava por vir. Nos séculos seguintes, o mito se espalhou pela Europa. Em mosteiros e igrejas antigas, monges afirmavam ouvir cânticos femininos à noite. Quadros começaram a ser pintados retratando figuras de mulheres envoltas em fogo dourado, com expressões serenas. Nenhum artista assumia a autoria. Uma dessas pinturas, encontrada em Lisboa em 1691, mostra uma mulher olhando para o céu enquanto chamas sobem em volta dela. No canto inferior, quase invisível, a inscrição: "Quando o fogo for luz, ela voltará." Durante a Revolução Francesa, soldados que invadiram abadias relataram ter encontrado retratos carbonizados e pergaminhos com o nome de Helena escrito repetidas vezes. Um deles, antes de morrer, disse ter sonhado com uma mulher vestida de branco que o mandava fugir antes que o fogo o consumisse. Décadas depois, historiadores tentaram explicar essas aparições como histeria coletiva, mas os relatos continuam aparecendo até o século XIX, sempre com o mesmo padrão: fogo, perfume de incenso e uma presença feminina silenciosa. Em 1847, um padre chamado Louis Martel publicou um estudo sobre as místicas do fogo divino. Citou o caso de Helena e o descreveu como exemplo de fé incontrolável, algo que a Igreja não conseguia domesticar.
Martel foi punido e transferido para uma paróquia afastada. Antes de morrer, escreveu em seu diário: "O fogo ainda fala, só não o escutam os que têm medo da luz." A essa altura, o nome de Helena já se tornara mais lenda que memória. Mas em 1912, arqueólogos que restauravam o antigo convento de Santa Cora encontraram algo inesperado. Sob o piso da capela havia uma cripta selada. Dentro, restos de manuscritos queimados, uma cruz de ferro parcialmente derretida e uma pequena urna de cerâmica com inscrição em latim: Non comburitur veritas. A verdade não se queima. Entre as cinzas, pedaços de tecido com bordados em ouro mostravam o mesmo símbolo da chama e da coroa. Os estudiosos levaram o achado para um museu em Lyon. Nos meses seguintes, 3 dos pesquisadores morreram em circunstâncias estranhas: um incêndio acidental, uma febre repentina e uma queda inexplicável de uma torre. Os objetos foram recolhidos pelo Vaticano e o local da descoberta foi lacrado novamente. Nenhuma menção oficial foi feita, mas quem visitava o convento dizia sentir algo diferente. O ar parecia mais quente, e à noite o altar, mesmo abandonado, refletia uma luz vermelha vinda de lugar nenhum. Moradores próximos afirmavam ouvir cânticos. Um deles relatou ter visto uma mulher de túnica branca caminhando entre as ruínas, carregando uma vela acesa que não se apagava com o vento. Com o passar das décadas, a lenda de Helena ganhou força onde o medo persistia. Para o povo, ela era a santa que nunca morreu. Para o clero, uma lembrança perigosa de que a fé podia existir fora das muralhas do Vaticano. Em aldeias distantes, mulheres começaram a adotar o nome dela secretamente. Acendiam velas em jarras de barro e repetiam uma oração proibida que atravessava gerações: "Que o fogo me veja, mas não me consuma." Essa prece, dita em voz baixa, era ensinada de mãe para filha como um escudo contra a injustiça e o desespero. Os inquisidores chamavam isso de superstição, mas não conseguiam extirpar o hábito. Onde o fogo ardia, o nome dela ressurgia. No início do século XX, um jovem padre jesuíta chamado André Morel, estudioso de teologia medieval, encontrou referências a Helena em antigos diários de monges. Fascinado, decidiu reabrir o caso. Viajava por arquivos e mosteiros, recolhendo fragmentos de relatos, sermões apagados, trechos de julgamentos e orações suspeitas. Notou que a mesma frase se repetia em documentos separados por séculos. Ela falou o que não devia, mas disse o que era preciso. André acreditava que por trás das histórias contraditórias havia uma verdade teológica que a Igreja jamais admitira: a de que certas mulheres haviam sido escolhidas não para obedecer, mas para lembrar o mundo de que Deus não é posse de ninguém. Em 1923, Morel obteve acesso ao arquivo secreto de Avignon. Ali, entre relatórios da Inquisição, encontrou uma carta assinada por Claude Virel, o inquisidor que presenciou a morte de Helena. O documento estava marcado com selo de confidencialidade e um aviso em latim: "Non aperiatur nisi perfidem pura", não abrir senão por fé pura. Dentro, o relato descrevia o julgamento e a execução, mas também algo mais. Virel afirmava que, ao final da queima, restara um coração intacto, pulsando fraco entre as brasas. Ele o teria enterrado às escondidas, temendo que os superiores profanassem o corpo. O local indicado ficava sob o altar de Santa Cora. A carta terminava com uma confissão: "Ela me perdoou antes que eu me reconhecesse pecador. Desde então, carrego o fogo dentro de mim." A revelação abalou Morel. Decidiu viajar até as ruínas do convento. O local estava abandonado, coberto por eras e silêncio. Na madrugada do terceiro dia, começou a escavar sob o altar, guiado apenas pela luz de uma lamparina. Encontrou uma pequena arca de ferro selada com cera antiga.
Dentro, um coração mumificado envolto em tecido branco, ainda impregnado de perfume suave. Ao lado, um pedaço de pergaminho com o mesmo símbolo da chama e da coroa e a inscrição: o corpo queimada, mas o amor permanece. Morel ajoelhou-se, incapaz de falar. Chorou em silêncio e jurou proteger aquilo que considerava a prova da santidade de Helena. Decidiu levar o relicário para Roma, mas nunca chegou. O trem em que viajava descarrilou em uma curva próxima a Turim. Entre os destroços, encontraram corpos carbonizados, mas o compartimento onde ele estava sentado permaneceu intacto. Dentro dele, o relicário desaparecera. O Vaticano enviou representantes para investigar, mas nada foi divulgado. Oficialmente, o padre André Morel morreu em acidente ferroviário causado por falha mecânica. Extraoficialmente, monges próximos afirmaram que ele havia descoberto algo que não devia. Nos meses seguintes, incêndios misteriosos atingiram 2 bibliotecas religiosas que guardavam cópias de suas pesquisas. Nos anos 1960, um historiador francês chamado Lucien Duret retomou o estudo. Acreditava que Helena fora uma visionária incompreendida, símbolo do conflito entre espiritualidade e poder. Publicou um livro chamado A Santa que o fogo não consumiu. O texto foi censurado pouco depois do lançamento, mas cópias circularam clandestinamente. Duret descrevia como a imagem da mulher em chamas havia se tornado um arquétipo, a representação do divino feminino que a Idade Média tentou sufocar. Segundo ele, cada vez que a humanidade queimava uma mulher por falar demais, reacendia o eco de Helena. O livro terminou com uma frase que se tornaria célebre: o fogo que a consumiu foi o mesmo que iluminou o caminho de quem veio depois. Duret morreu em 1974, em um incêndio em sua casa de campo. Os investigadores encontraram o manuscrito original intacto sobre a mesa, sem sinais de fuligem. A página final trazia uma anotação a lápis: ela ainda está aqui. Desde então, estudiosos e curiosos visitam o local onde o convento existiu. Alguns dizem ouvir passos leves entre as ruínas. Outros relatam sentir calor na palma das mãos ao tocar as pedras. Em noites de lua cheia, o reflexo avermelhado ainda surge nas janelas quebradas da capela, como se alguém caminhasse lá dentro com uma vela que jamais se apaga. No final do século XX, um restaurador italiano chamado Paolo Ferri foi contratado para catalogar artefatos do antigo mosteiro. Entre caixas esquecidas, encontrou uma peça de tecido escuro enrolada e marcada por um símbolo dourado. Ao desenrolá-la, percebeu que era um fragmento de túnica, e sobre o tecido bordado com fio vermelho, lia-se em latim: Ignis Loquitur, o fogo fala. Levou o achado ao Museu Eclesiástico de Roma. Na noite seguinte, o prédio sofreu um curto-circuito inexplicável que destruiu a seção onde a peça estava guardada. Nenhum outro objeto foi danificado. A essa altura, o Vaticano já não fazia comentários. Qualquer menção a Helena era tratada como superstição local. Mas dentro dos corredores de mármore, padres mais velhos ainda cochichavam sobre o que chamavam de a Santa Sem Corpo. Alguns afirmavam que seu nome fora deliberadamente removido do index, o registro dos santos apagados, para que ninguém a procurasse. Outros diziam que o símbolo da chama e da coroa havia sido esculpido secretamente na base de uma das colunas da Basílica de São Pedro, invisível ao público, como lembrança silenciosa de que nem tudo pode ser enterrado. No início dos anos 2000, um documentarista francês decidiu filmar uma série sobre misticismo medieval. Ao visitar as ruínas de Santa Cora, registrou um fenômeno que depois jurou não ter conseguido reproduzir: uma luz intensa, dourada e vermelha, atravessando a imagem da lente como se refletisse de dentro da pedra. As gravações foram enviadas para análise, mas desapareceram antes da estreia do programa.
O diretor abandonou o projeto e nunca mais concedeu entrevistas. Hoje, o nome de Helena de Tournai sobrevive apenas em fragmentos. Um manuscrito perdido, um quadro anônimo, uma oração murmurada nas aldeias. Porém, a cada novo incêndio inexplicável em igrejas antigas, alguém sempre recorda a mesma frase: a verdade não se queima. Alguns dizem que isso é apenas coincidência, outros que é a forma que a história encontrou para se vingar do silêncio. Mas se há algo que permanece, é a lembrança da mulher que ousou amar o divino acima das ordens humanas. A mulher que falou quando mandaram calar, que ardeu quando pediram que ajoelhasse, e cujo nome, mesmo coberto por cinzas, ainda ilumina o medo dos que pensam deter a fé. Séculos se passaram desde o desaparecimento de Helena, mas seu nome continuou a atravessar o tempo como uma brasa que nunca se apaga. Em cada era, quando a fé parecia sufocada por regras e medo, sua história ressurgia. Nas guerras, era invocada por soldados que viam fogo cair do céu e juravam ver uma mulher caminhando entre as chamas, intocada. Nas aldeias, mães contavam às filhas que, se algum dia fossem injustiçadas, deveriam acender uma vela e sussurrar o nome dela. A vela queimaria até o fim e o medo se afastaria. Ninguém sabia se isso era crença ou consolo, mas funcionava. Em 2012, uma historiadora belga chamada Marianne Leclerc iniciou uma pesquisa sobre místicas esquecidas. Durante meses, examinou documentos digitalizados do arquivo de Avignon. Numa pasta sem identificação, encontrou fragmentos de cartas queimadas, assinadas com iniciais que a fizeram estremecer. HDT. As páginas falavam em sonhos de fogo e vozes que chamam do vento. Uma das cartas terminava com as palavras: quando as torres queimarem de novo, saberei que ainda estou aqui. Marianne acreditou que fossem falsificações, até que localizou um selo autêntico do século XIV. Determinada, viajou até as ruínas do convento de Santa Cora. Lá, encontrou apenas pedras cobertas de musgo e o vento frio dos Alpes. No entanto, dentro da antiga cripta, percebeu marcas circulares no chão, como se o fogo tivesse passado ali recentemente. Entre os restos, havia uma pedra menor coberta por inscrições latinas corroídas. Com paciência, limpou a superfície e leu: Memoria non exurit. A memória não se queima. Fotografou tudo, mas ao tentar enviar as imagens, o dispositivo travou. A bateria drenou em segundos e o cartão de memória corrompeu. Voltou para o hotel sem provas, mas com a sensação de que alguém havia observado cada passo. Meses depois, Marianne começou a ter sonhos recorrentes. Neles, estava em um convento em chamas, ouvindo vozes femininas cantando em latim. Sempre acordava no mesmo ponto. Uma mulher de olhos claros, coberta por véu branco, entregava-lhe uma vela acesa e dizia: agora é sua vez de lembrar. Decidiu registrar os sonhos e compará-los com textos antigos. As frases que ouvia eram idênticas às das anotações de Helena preservadas nos arquivos. Marianne tentou publicar um artigo, mas a universidade vetou, alegando falta de evidências. 2 dias depois, seu escritório pegou fogo. Nada se salvou, exceto a vela que ela mantinha sobre a mesa. Queimou até o meio e parou sozinha. Depois disso, Marianne desapareceu. Seu carro foi encontrado na estrada entre Genebra e Lyon, intacto, as portas trancadas por dentro. No banco do passageiro havia um envelope com uma única folha de papel, escrito à mão: ela está livre. O caso nunca foi resolvido, mas na mesma semana, peregrinos começaram a visitar Santa Cora novamente. Alguns afirmaram sentir calor vindo das pedras, mesmo sob neve. Outros diziam ouvir passos leves dentro da cripta lacrada.
O Vaticano manteve silêncio, mas uma investigação interna foi aberta. Entre os documentos apócrifos coletados, um relatório descrevia uma inscrição descoberta sob o altar principal da Basílica de São Pedro durante reformas, o símbolo da chama e da coroa, gravado profundamente na base de mármore. Nenhum pedreiro admitiu tê-lo feito. O relatório terminava com uma frase em latim: Ignem prohibere non possumus. Não podemos conter o fogo. Anos depois, estudiosos independentes descobriram conexões entre a lenda de Helena e diversas aparições registradas ao longo da história. Mulheres em chamas que não se consumiam, visões de luz em conventos, vozes cantando em ruínas. Todas compartilhavam a mesma descrição. Uma figura feminina com véu branco e olhar sereno, cercada de fogo que iluminava, mas não queimava. Algumas testemunhas relataram que, ao se aproximar, sentiam uma paz profunda e medo ao mesmo tempo, como se estivessem diante de algo que os via por dentro. Em 2021, durante a restauração de um mosteiro no interior da França, trabalhadores encontraram uma parede oculta por trás do altar. Dentro dela, havia uma pequena urna de ferro e um pergaminho. A urna continha cinzas e fragmentos de tecido branco. O pergaminho trazia a frase: "Ela nunca se foi, apenas espera o próximo fogo." Nenhum museu aceitou expor o material e ele foi recolhido por autoridades eclesiásticas. 3 dias depois, um incêndio destruiu parte do mosteiro. Nenhuma das outras alas foi atingida. Desde então, surgiram testemunhos de visitantes que afirmam sentir presença feminina nas ruínas. Alguns descrevem ouvir o som de uma vela sendo acesa, mesmo em plena luz do dia. Outros relatam que, ao pronunciar o nome Helena de Tournai, o ar se aquece levemente e um perfume de incenso surge do nada. Nenhuma câmera consegue registrar, nenhum microfone capta o som. Apenas quem acredita sente. Os estudiosos chamam isso de histeria coletiva, mas há quem veja nas coincidências um lembrete. O fogo da fé, quando verdadeiro, não pode ser controlado. A história tentou apagá-la, o Vaticano a escondeu, os séculos a enterraram, mas a chama continua acesa em algum lugar entre o mistério e a memória. Talvez porque Helena não tenha sido apenas uma mulher que viu o divino. Talvez tenha sido o espelho de tudo o que o mundo temeu ver, que o sagrado não pertence aos templos, mas às almas que ousam escutá-lo. E assim, o nome dela segue vivo nas sombras do tempo. Helena de Tournai, a santa que desapareceu em chamas, a mulher que transformou o castigo em milagre, o silêncio em voz e o fogo em verdade. Cada geração que tenta esquecê-la acaba reacendendo o que ela simbolizava, o poder inquebrável da fé individual contra o peso das instituições. Se um dia você visitar as ruínas de Santa Cora e o vento soprar do leste, talvez ouça o sino que já não existe. Talvez sinta o ar esquentar de leve e veja entre a poeira e a penumbra o vulto de uma mulher caminhando lentamente com uma vela acesa na mão. E se ela parar diante de você, não tema. É apenas a lembrança de uma santa que o tempo tentou apagar. Porque algumas histórias não se contam, elas queimam. E enquanto houver quem as escute, Helena nunca deixará de existir.